A prisão de Pero do Campo Tourinho, ela é emblemática para a própria história da igreja no Brasil e, de alguma forma, para a própria história de Porto Seguro. É uma prisão que é classificada na historiografia como a primeira prisão da Inquisição na América Portuguesa. Já foi tratada por vários historiadores desde o século XIX até os dias atuais. No entanto, há uma tendência muito forte de compreender essa prisão exclusivamente a partir da leitura do processo inquisitorial. A Inquisição portuguesa, a Inquisição em Portugal, é um fenómeno apenas do século XVI. A Inquisição nasce no resto da Europa 3 séculos antes, aparece instalada em Espanha em 1478 e em Portugal depois de várias tentativas, de vários pedidos dos monarcas, é instalada em 1536. Quando a gente vai observar por que Pero do Campo Tourinho foi preso, as acusações giram em torno de blasfêmia, de heresia, mas na prática quem criou a estratégia da denúncia foram 3 conjuntos de indivíduos que possuíam interesses muito objetivos na colonização da capitania de Porto Seguro. Nós tínhamos a presença de um representante do Duque de Aveiro, que era o dono do principal engenho que funcionava na capitania de Porto Seguro. Tínhamos a presença de 3 religiosos, tanto regulares quanto seculares, e tínhamos a presença da elite local de 2 juízes que atuavam na Câmara Municipal. Então, na prática, o que a gente observa é que essa denúncia dizia muito mais respeito à existência de conflitos internos nessa sociedade que estava se formando do que uma preocupação específica no campo religioso que permitisse a proteção aos dogmas da própria igreja. Portanto, a Inquisição em Portugal pode-se dizer que tem como foco, no fundo, o grande objetivo com que ela é criada é perseguir, punir, isto é, em termos de fé, levar a uma fé correta aqueles que se achava que estavam fora da fé correta e hereges, portanto, e que eram os cristãos novos. Portanto, em termos teóricos, a Inquisição não pode perseguir quem não seja cristão católico. A Inquisição só é um instrumento de fé, só é um tribunal de fé para quem é católico. Portanto, persegue quem foi batizado. E há logo no início um debate muito grande sobre se os cristãos novos, de facto, podem ser, no fundo, objeto de processos pela Inquisição. A tese que vai vencer diz que sim, que podem ser, porque foram batizados. Mesmo que tenham sido batizados contra a sua vontade. Ora, os cristãos novos portugueses tinham sido quase todos batizados contra a sua vontade em 1496, ou eram descendentes de quem tinha sido batizado contra a vontade, mas de facto a tese que vai vencer é que basta ter sido batizado, mesmo que contra a vontade, a partir desse momento é cristão católico, portanto tem que obedecer aos ditames da Igreja Católica e, se não professar a fé correta, poderá ser processado pela Inquisição. A Inquisição é um tribunal religioso que, no fundo, afere a fé e tenta levar o crente à fé correta. Podemos dizer, num sentido que pode parecer quase utópico ou até hipócrita, podemos dizer que a Inquisição trabalha sob o objetivo nobre de levar aqueles que ela acha que perderam a fé ou estão de forma incorreta na fé, levá-los ao bom caminho. A metodologia é que, se implicasse pena, inclusive a morte, no fundo essa pena seria considerada legítima. Agora, de facto, o tribunal é um tribunal de fé, é um tribunal que vai aferir a crença, compará-la com o catecismo da Igreja Católica, dizer se essa fé está correta, não está correta e dar o remédio, dar, no fundo, a solução para esse afastamento. Então, em 1546, esse conjunto de indivíduos interessados na disputa da hegemonia econômica da própria capitania se organizam e decretam a prisão de Pero do Campo Tourinho. A acusação ela vai ser apresentada em 14 parágrafos que o documento inquisitorial chama de capítulos, e nele é possível observar questionamentos à autoridade eclesiástica, questionamento à tradição devocional da população, questionamentos às
práticas de fidelidade à própria igreja, que tudo isso poderia genericamente ser acusado de heresia e de blasfêmia. E aí eles conseguem arrolar 27 depoentes, todos eles vão dizer que ouviu dizer de alguém que Pero do Campo Tourinho dizia que o Papa não mandava nele, que Pero do Campo Tourinho dizia que Santa Luzia não curava a enfermidade dos olhos. E é em cima desse tipo de acusação que ele vai ser preso, julgado aqui na Igreja de Nossa Senhora da Pena e depois enviado para Portugal. Entendo que ele não seria um dos nobres mais importantes do reino, né? Assim, por quê? No processo do Tourinho, ele teve muito pouco apoio da nobreza e da coroa portuguesa, né? Ou seja, se ele fosse um nobre assim, com muito acesso à coroa e com muito fôlego e prestígio, certamente a acusação de heresia não seria suficiente para ele ser preso e cair em desgraça como ele caiu. Mas, na prática, o que dá para observar é que, muito além de uma questão religiosa, o que está por trás é, de fato, a conspiração política em torno da autoridade de Pero do Campo Tourinho. E, certamente, a administração da população indígena era o grande elemento que despertava a disputa tanto do Duque de Aveiro quanto dos religiosos. Nós estamos num período em que ainda não havia uma legislação específica para regulamentar o tipo de convivência que os portugueses poderiam ter com os povos indígenas. A gente só vai ter um regimento que estabelece como se relacionar com os povos indígenas em 1548, com o regimento de Tomé de Souza. Então, nesse momento, o que prevalecia era a autoridade do Pero do Campo Tourinho, como capitão e governador da capitania, de efetivamente decidir que grupo indígena poderia e não poderia ser escravizado. Ele trazia para si todo o negócio da escravidão indígena, o que gerava um incômodo muito grande, tanto dos outros senhores de engenhos, como também da própria igreja, que queria a população indígena para administrar os processos de evangelização. Então, o pano de fundo que a gente pode identificar é, de fato, a disputa da administração dessa população indígena, que era estratégica para viabilizar os negócios coloniais. Então, o processo de Inquisição é um processo muito complexo e muito profundo, assim, né? Os inquisidores, eles entrevistam as pessoas, e não só o depoimento do denunciado, que faz parte do processo. Não é um processo assim, sumário. Né? Assim, foi denunciada a Inquisição, se deu mal. Não. O inquisidor, ele vem, ele visita, ele busca informações, ele colhe uma série de informações, né? Tanto que os processos da Inquisição são processos longos, de 50 folhas, 100 folhas, 120 folhas. Né? Investiga-se a família do sujeito, investiga-se a atividade que o sujeito exercia, investiga as pessoas que o sujeito se relacionava, investiga os hábitos dessas pessoas, do sujeito, né, do denunciado, né, se ele tinha mais de uma mulher, se ele tinha uma mulher só, com quem ele era casado, quantos filhos ele tinha, se ele tinha o hábito de ir à missa ou não, né, se ele tinha algum tipo de desvio de conduta, e tudo isso consta nos processos de Inquisição. Né? Apesar do processo do Tourinho ser um processo até um dos processos curtos, né, em comparação com outros processos que rendem muito mais folhas e muito mais informações para o tribunal da Inquisição. Então ele é preso de uma forma até sumária, né? Talvez como ele tenha sido um dos primeiros a ser preso na colônia. E uma outra evidência que traz a certeza de que esse processo ele era menos religioso do que político é o fato de que a Inquisição, nesse momento, ainda era uma instituição que não possuía um regimento próprio de funcionamento. O regimento só vai ser aprovado na década de 50,
o que efetivamente traz a certeza de que os indivíduos aproveitaram a instituição da Inquisição como uma estratégia para viabilizar os seus próprios interesses, né? De modo que os procedimentos de inquérito, de levantamento de prova, de defesa, ainda não estavam definidos no momento em que Pero do Campo Tourinho foi preso. Em termos de instituição em si, a Inquisição, quando nasce em 1536, ainda durante pelo menos 2, 3 dezenas de anos, a Inquisição é uma instituição, diríamos que muito pouco institucionalizada. A Inquisição, obviamente, vai fazer um caminho até encontrar um modelo de funcionamento, vai parar, vai rearrancar, vai ter tribunais em várias cidades. Por exemplo, um dos primeiros tribunais a funcionar é em Lamego. Rapidamente esse tribunal desaparece e vão funcionar 3 tribunais em Portugal, Lisboa, Coimbra e Évora. Serão, no fundo, esses os 3 grandes tribunais que vão passar até ao século XVIII. Portanto, o próprio processo em si, nas primeiras dezenas de anos, o processo está menos organizado. A partir de finais do século XVI, os processos estão perfeitamente padronizados. Está perfeitamente padronizado as diversas fases, os vários interrogatórios, o que é que o inquiridor quer saber em cada interrogatório, o que é que no fundo é uma peça processual, e os processos passam a ser compostos por peças processuais muito bem definidas. Ora, no início da Inquisição, não só não está bem definida a instituição, como não está bem definido o processo enquanto um somatório de peças processuais, nem sequer a metodologia de ação. É a partir de finais, décadas de 80 e 90 do século XVI, que de facto a Inquisição, como uma instituição sólida, com um regimento sólido, com um articulado perfeitamente claro, que diz quais são os passos, quais são as metodologias. É a partir dessa altura, com uma hierarquia também solidamente estabelecida, que de facto a Inquisição vai perdurar depois nos 2 séculos seguintes com podemos dizer, uma eficácia muito significativa. No início, o tribunal funciona muito de forma irregular, de forma quase podemos dizer, não coerente. Cada inquiridor segue o processo, no fundo, não será a seu belo prazer, mas da forma como a investigação lhe parece mais correta. Mais tarde, finais do século XVI, estará perfeitamente padronizado quais são os passos, em cada passo o que fazer, cada passo faz-se a que momento. O desfecho final do processo é mais uma evidência de como o elemento central não era uma perseguição a desvios religiosos. O Pero do Campo Tourinho, ele é ouvido pelo Tribunal da Inquisição em Lisboa, apresenta na sua defesa o fato dele ter criado igrejas, ter apresentado devoções a determinados santos, ter apresentado a sua fidelidade à própria coroa com a construção de engenhos, e no final a pena que cabe para ele não vai ser a fogueira, não vai ser uma penalidade religiosa mais intensa, mas vai ser ele não poder voltar para Porto Seguro e continuar a sua obra de colonização. Nesse sentido, fica evidente como essa conspiração ela tinha um conteúdo mais político e econômico do que um motivo religioso. O que eu tenho a dizer é isso, quer dizer, porque não há dúvida nenhuma que grande parte do Brasil, que começou a ter alguma expressão em termos de povoamento, deve a agentes de Viana do Castelo. E o Pero Campo Tourinho é um dos principais.